Os estúdios Moca apresentam mais uma produção do espírito perturbado do avô Moca num programa de culinária versando sobre a cozinha dos inícios do mundo. Hoje, o estofado de trilobites. Para os menos curiosos que ainda não ligaram o telemóvel para ver o que é um ensopado de trilobites, vamos primeiro dar uma breve explicação sobre o que é uma trilobite. Uma trilobite é um artrópoda, tal como os camarões e as lagostas. Vivia no fundo dos mares desde o Câmbrico inferior, há coisa de 521 milhões de anos, mais ano menos ano, durante todo o Paleozoico, tendo apenas vindo a desaparecer por voltas do Devoniano há 250 milhões de anos, mais dia menos dia. Possuem um forte exoesqueleto, pelo que, tal como outros mariscos da nossa praça, são classificados como bichos de casca grossa, pertencendo por isso à mesma classe que os atuais dirigentes desportivos. São por isso bastante ácidos e difíceis de digerir. Para evitar a acumulação de cálculos renais, recomenda-se aos apreciadores desta vitualha que acompanhem este piteu com vinho verde da região. É também usado para descalcificar máquinas de lavar, ferros a vapor e radiadores de veículos automóveis, portanto, considerado eficaz para prever situações mais graves de acumulação de cálcio na forma de cálculos renais que muito afligem as pessoas que têm o hábito de consumir este tipo de marisco. As que hoje vamos cozinhar foram pescadas dentro de placas de xisto, a lousa, nas praias selvagens de Arouca, famosíssimas na região pela qualidade do seu pescado, das quais Mansores é uma praia turística muito conhecida, onde apenas chove às 5 horas da tarde, mas Arouca tem uma grande produção marítima nas suas costas selvagens, lá para os lados de Alvarenga e Serabigões. Há 20 mil espécies diferentes desta família de artrópodas de sabores muito diversos. É preciso ter cuidado, porque o seu consumo exagerado pode provocar pedra nos rins ou na vesícula. Alguns pescadores destas espécies também se queixam de pedra na cabeça, resultando de se levantarem demasiado depressa quando estão debaixo de uma prateleira de lousa. Existem trilobites de muitos e variados tamanhos. As maiores trilobites encontram-se no Museu das Trilobites em Arouca e pesavam 4,5 kg aproximadamente, incluindo a casca, e medindo cerca de meio metro, ideais para servir à posta ou para confeccionar os deliciosos filetes trilobitianos que são envolvidos em uma meia de areia do rio e 2 de cimento antes de levar a fritar em lumes perto. Para cortar a trilobite em postas, aqui apresentamos o esquema corporal do bicho, que pode ser presentemente cortado usando um serrote bem afiado ou uma rebarbadeira com um disco de pastilha fina. A sua maioria, contudo, apresenta uma dimensão muito modesta, não excedendo mais que uns centímetros, mas são muito mais saborosas. É como o camarão da costa e o eleitorado português, os pequenos são os que mais comidos são. Apanhar uma trilobite não é um problema. Amanhar uma trilobite é que não é um problema. Comem-se inteiras. Tal como o vulgar cidadão contribuinte, o intestino encontra-se muito perto dos miolos, pelo que uma coisa tempera a outra e resulta num sabor misto. Sabe a ideias de merda, que é um sabor a que todos nos habituamos desde muito tenra idade.
Evidentemente, não se comem as trilobites a solo. Devem ser servidas acompanhando com umas deliciosas gônadas de amonite, das quais temos aqui um exemplar ou dois, estes pescados à martelada dentro do seu casulo de cimento na Serra da Boa Viagem. E embora também seja bicho de casca grossa, a amonite é um molusco aparentado com as lulas e com os chocos. Foi bicho que nunca conviveu com as trilobites, porque só apareceram no Devoniano, tendo efetivamente florescido durante o Cretáceo. Deixamos de encontrá-las durante a grande extinção do Paleocénico, razão pela qual são agora um raro piteu. Toda esta bicharada morreu de repente. A morte é habitualmente súbita, claro. É francamente habitual e costumeiro que no momento imediatamente anterior à morte o bicho esteja vivo. Como dizíamos, assim morreu toda esta bicharada. Como viviam no fundo do mar, alimentavam-se dos dejetos de toda a fauna que vivia acima, na coluna d'água, e ainda hoje encontrariam grande fartura de alimento, visto que presentemente ainda se encontra no mar muito mais merda do que era habitual nesses tempos de antanho. Acreditamos que terão sido vítimas de concorrência. Apesar de serem bichos resistentes, com uma constituição de rocha, foram ultrapassados pelos muitos calhaus de duas pernas que entretanto começaram a povoar o planeta. Incapazes de vencer a dureza destes novos calhaus, as amonites, trilobites e quejandos recolheram-se nas suas conchas e esconderam-se no depósito fóssil, até que nós aí as fomos pescar para confeccionar este prato que hoje aqui vos apresentamos. Vamos então à receita. Para facilitar a compreensão aos nossos ouvintes, apresentaremos uma tradução das instruções do nosso chefe afegão, Tavarskisa Savaranix. Não queríamos deixar de referir que durante a execução deste prato, em nenhum momento foi maltratado qualquer animal. Todos morreram naturalmente, por si e por via de uma indigestão de aço inox afiado. Fazemos, aliás, questão de deixar claro que o nosso chefe, de acordo com as regras de conduta turcas, foi sempre piedoso nas suas ações. A higiene, sempre presente nos nossos programas, marcou presença também neste laboratório gastronómico, e o cianeto de potássio foi apenas usado em situações de extrema dificuldade. O vinho, escolhido das melhores zurrapas do quaternário, vem ajudar na dissolução das matrizes geológicas mais persistentes. Outros delicados temperos turcos ajudam à confecção desta magnífica peça de culinária. Para temperar este petisco, aconselhamos umas ervas de cheiro da mesma época, também recolhidas no mesmo registro fóssil.
Pode também fazer-se acompanhar com umas pedras parideiras que ainda se podem encontrar nos muros e nas escórias deixadas pela abertura da estrada da aldeia da Castanheira, que contribuem com uma leve essência de feldespato neste petisco já de si, com um sabor bastante complexo. O modo de execução é extremamente intuitivo. Falamos aqui da execução do prato, não da execução das trilobites, que foram já executadas há longo tempo. Há que retirar, antes de mais, os pelos das trilobites e lavar as caganitas de cabra que possam conter. Arrumar os vermes que foram apanhados juntos, mas que dão um sabor desagradável ao estofado e não devem ser deixados cozinhar junto. Se for para fazer a conhecida trilobite na pedra, não é necessário mais nada. É só colocar a laje em cima do lume e deixar tostar. Como vamos fazer um estofado hoje, precisamos de todos estes ingredientes que acabamos de apresentar e vai tudo para dentro da panela, tudo junto para cozer ao mesmo tempo e poder temperar ou apurar como deve ser. Tempera-se com um raminho de pteridófitas do Devoniano, neste caso aneurófitos, mas pode usar-se também protopdéritis ou umas samambaias que também temperam muito bem. Em seguida, leva-se tudo isto a lume brando. Isto cozinha devagar, por isso voltaremos daqui a 270 milhões de anos para tirar a panela do lume. E como os vídeos dessa época já virão com um cheiro incorporado, podereis deliciar-vos com o aroma deste prato de fácil confecção que vivamente recomendamos.